Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 51 dias do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 11 de novembro de 2017, sábado. O tema de hoje é Aprendendo com o Mestre Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, um dos pontos principais que eu amo, né? Como é que ele agia, como que ele fazia, por que que ele fazia as coisas que ele fez. E quero fazer um paralelo também entre a vida de João Batista. E depois eu vou citar alguns pontos de que eu observei na vida de Jesus que tem coerência com aquilo que eu venho falando nos devocionais, nos motivando, né? De como nós temos que alinhar nossa vida em todas as áreas. Amém? Então, o texto-chave é João 5, capítulo 5, versículo 19 ao 21. O tema na Bíblia está falando: Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele ver o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quando nós começamos a aprender, né, irmãs, sobre chamado, sobre ministério, Você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a sentir dentro da gente a responsabilidade de ser quem Deus te chamou para ser, de fazer o que Deus te chamou para fazer. E às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Qual é o meu dom, o que que eu faço? Mas essa palavra, ela é a palavra-chave. E eu não podia terminar os devocionais sem tocar nesse assunto novamente. De, Depois que nós acabarmos esses 52 dias, como é que nós vamos agir na nossa vida, né? Talvez a gente está cheio de planos, talvez a gente está cheio de energia, talvez melhoramos algumas áreas da nossa vida, mas como que nós temos que caminhar depois que terminar isso? E um dos pontos é isso. Nós temos que aprender a fazer aquilo que nós estamos vendo o Pai fazer. E Jesus sabia disso. Então ele está dizendo que ele mesmo, ele que era o Deus Todo-Poderoso, ele não fazia nada de si mesmo, somente aquilo que via o Pai fazer. E nós precisamos desenvolver essa sensibilidade de fazer aquilo que nós estamos vendo o Pai fazer. Por isso nós precisamos ter essa intimidade, estar ligado com o Senhor, para que a gente entenda o que Ele está fazendo. O que que Deus está fazendo? Né? Quando nós chegamos num local, nós temos que entender por que Deus me trouxe aqui. O que Ele quer de mim nesse local? Qual é a vida que Ele está tocando? Qual é a vida que Ele vai me usar para que eu ajude essa pessoa a concluir a obra que o Senhor quer fazer naquela vida? Jesus disse aqui que o Pai vai mostrar para nós obras ainda maiores, para que nós maravilhemos. Jesus disse também que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores. Então, nós estamos aqui neste mundo para caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor, caminhar com Deus e fazer aquilo que a gente vê Ele fazendo, né? Às vezes você está num lugar, você sente de orar por uma pessoa, você sente de dar um abraço numa pessoa, você sente de mandar um presente para uma pessoa, e nós temos que aprender a fazer o que o Pai está fazendo. Então, irmãs, quando nós terminarmos esse propósito, vamos aprender isso. Vamos aprender essa grande lição: fazer somente o que o Pai está fazendo. Porque toda vez que nós fazemos assim, as coisas vão ser frutíferas, as coisas vão ser eficazes, não vai ser fardo, não vai ser fardo nenhum, porque nós estamos fazendo aquilo que o Pai nos comissionou para fazer, tá bom? Eu quero falar um pouquinho da vida de João Batista. João Batista, né, todo mundo sabe, tem vários versículos, irmãs, que eu gostaria de colocar, mas eu não vou estar podendo falar, colocar todos, mas se der, eu vou citando aqui. Mas João Batista, eu queria fazer um paralelo entre a vida de Jesus, um ministério, né?
que foi o de Jesus, e o ministério de João Batista. João Batista foi o primo de Jesus. Lembra que quando Isabel estava grávida, 6 meses na frente de Maria. Então era um primo de Jesus e ele tinha um chamado profético, né? Foi um filho que nasceu de uma promessa, mulher estéril, Isabel era estéril, e Deus falou: esse menino vai ser um profeta, ele vai anunciar o caminho do Senhor. E ele foi um grande profeta. Ele viveu no deserto, ele tinha suas vestimentas diferentes, ele tinha sua alimentação diferente. Nós falamos sobre isso naquele devocional de quando Deus muda a vida de uma pessoa, né? Como que ele põe essas evidências das novas vestes, da nova alimentação. E ele fez uma grande obra. Então, antes de Jesus se manifestar, porque Jesus só manifestou o seu ministério a partir dos 30 anos, então Jesus estava uma vida normal, trabalhando, né? Ele era marceneiro, filho de marceneiro, e então João estava ali pregando em todo o território ali pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus vem, Jesus dá o exemplo, né, e se submete ao ministério de João ali e é batizado por João. E João vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele, né, ouve-se a voz no céu que diz: este é meu filho amado. João viu que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E João sabia que o ministério de João era anunciar essa vinda do Messias. E ele era primo do Messias. Mas chega um ponto na vida de João, depois dele pregar bastante, ele confronta ali o pecado do rei, que estava adulterando com a cunhada, e ele foi preso. E ele sabia que ele ia ser morto, né? Então, acontece esse episódio que eu acho bem triste e que eu quero falar sobre ele, que está em Mateus 11, versículo 2 ao 6. João está preso e ele envia os discípulos dele para fazer essa pergunta, essa triste pergunta para Jesus. E ele fala: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, João teve um momento, essa é a minha interpretação, tá, irmãs? Que o Senhor possa revelar para vocês, falar com vocês, mas no meu coração, o que eu vejo quando eu leio essa história, que está até clara, mas assim, o que eu entendo é isso. João, ele teve uma crise no ministério, no finalzinho do ministério dele. E eu vou falar dessa crise porque essa crise pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer coisa que nós estamos fazendo, especialmente no ministério. Então, João teve uma crise no ministério. E aí ele imaginou, né? Quando ele começou a passar pela dificuldade, o ministério dele estava chegando ao fim, porque ele era a voz que clama no deserto. Ele era aquele que preparai o caminho do Senhor, anunciai a vinda do Messias, e já tinha cumprido, já estava chegando ao fim, porque Jesus já estava manifesto, Jesus já estava fazendo o que foi chamado para fazer. Então, João dá uma crise sei lá, do que deu aquela crise nele, porque João tinha os seus discípulos, e João manda os discípulos dele perguntar para Jesus: é você aquele que havia de vir, ou nós havemos de esperar outros? Irmãos, ele era primo de Jesus. Ele sabia, ele batizou o mestre. Ele viu o Espírito descer em forma de pomba. E Jesus, muito sábio, diz para os discípulos: vai lá e conta para eles tudo que você vê. E ele vai decidir se eu sou ou não, né? E Jesus ainda fala assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque João estava trazendo uma confusãozinha ali. É triste falar isso de um grande profeta, de um grande homem de Deus, mas Deus permite essa história na Bíblia para mostrar para nós que nós podemos resvalar o nosso pé, assim como João deu uma leve resvalada ali enquanto estava preso. Eu creio que talvez João pensou assim: eu vou mandar falar isso só para Jesus ficar atento no que eu estou passando.
Olha, Jesus, eu sou seu primo, eu tenho um ministério grande, eu sou um profeta, eu sou um escolhido de Deus, assim como você. Claro que não, né, na mesma proporção, porque Jesus era o filho de Deus, mas Jesus, eu acho que ele queria que Jesus intervisse ali em alguma coisa. Mas Jesus tem coisa que não dá para ele intervir porque está previsto na história, né? Deus é que determina e Jesus chegou ao fim. Não que Jesus não dá para intervir, talvez eu me expressei errado. Jesus é o Todo-Poderoso e ele faz tudo que é para ser feito. Mas talvez ali estava decretado que era assim que teria que ser com a vida de João. E então Jesus não interferiu. Jesus não vou interferir, não vou fazer alvoroço nem coisa que meu pai não está falando nada disso comigo. E chegou o fim do ministério de João. E João tinha que ter compreendido isso, né? Mas ele, na sua alma agitada, ele quis trazer dúvidas, até mesmo na vida dos discípulos. Porque o certo seria João falar: olha, eu estou preso e agora vocês vão seguir o mestre, porque ele é o filho de Deus e não eu. Então nós precisamos ter esse temor, né? Com muito temor que eu falo essa palavra, porque eu quero falar de ministério, de chamado, quero falar de propósito de vida. Então, quando eu falei de Jesus, que Jesus fazia tudo que viu o Pai fazer, e agora eu estou falando de João, que João fez sim tudo, mas nós temos que ter um cuidado especial de fazermos somente até onde Deus nos mandou fazer. Então, João, você era a voz que clama no deserto, acabou o seu ministério. Você não vai ser a voz que clama na multidão. A voz que fala para a multidão é o Senhor Jesus. Então, ele não estava conseguindo entender, porque muitas vezes nós nos agarramos aos dons, ao chamado. Quando Deus começa a nos chamar, a nos levantar, a nos dar um propósito, nós temos que ter esse cuidado. Tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante que o nosso relacionamento com o Senhor. E nós temos que confiar no amor do Senhor, saber que Ele tem cuidado de nós, né? Então, fica aqui essa comparação para que a gente entenda. E eu achei assim, se Deus não poupou nem o seu próprio filho para cumprir o propósito dele, né? Não tinha, por isso que eu falei, não tinha como Jesus interferir ali nos últimos dias da vida de João. E então é algo assim que a gente tem que pensar muito. Quando vocês que têm chamado, vocês que têm ministério, sei que tem muitas pessoas que ouvem o devocional que têm o chamado de Deus, faz algo para Deus, né? Tem pastoras que têm ouvido esse devocional, tem missionárias, tem vários tipos de pessoa. Então aprendam isso, irmãs. Faça somente o que Deus te chamou para fazer. Não passa, não passa do limite. E eu estou lembrando, acho que de João capítulo 7, deixa eu ver se é aqui, que eu já li esse versículo, não vou ler não, mas eu acho que é isso mesmo, que fala sobre quando Jesus foi instigado a subir a Jerusalém para mostrar o ministério dele. Os irmãos dele disseram: olha, é dia de festa, Jerusalém vai estar cheia, você tem feito tantas coisas, tantos milagres, aparece lá para fazer um grande show, né? E eram os próprios irmãos dele. E não tem um versículo lá que fala assim, mas os próprios irmãos não criam nele, mas estavam instigando ele a fazer coisas grandes. Nós temos que tomar muito cuidado também com as instigações, né, de pessoas que talvez com boas intenções, sim, mas a gente tem que fazer o que Deus colocou para a gente fazer. E Jesus não se submeteu àquela instigação. Jesus disse: não é chegada a minha hora, vão vocês que depois eu resolvo. E aí, passado-se, eu amo aquele texto, passado-se algum tempo, ele falou, aí subiu Jesus secretamente. Nós temos que ter esse compromisso com o Senhor de fazer o que Deus quer que a gente faça. Não compartilhe uma palavra, irmãs, para afrontar ninguém. Não compartilhe uma palavra porque você acha que, pela história da pessoa, a pessoa precisa ouvir aquilo. Não, tem que ser o que Deus quer. Talvez Deus vai te dar algo para falar totalmente fora do contexto do que você acha que a pessoa precisa, mas Deus é que sabe. Temos que ter temor das coisas de Deus, né? E fazer somente aquilo que Ele determinou que a gente faça. E eu quero só terminar uma parte aqui nesse versículo, capítulo 11 de Mateus, assim que os discípulos de João saem de perto de Jesus, Jesus fala de João e ele fala que dos profetas, João foi o maior. Ele honra, lembra que eu falei que nós temos que dar a honra que é devida às pessoas?
ainda que elas ajam com a gente de uma forma que está menosprezando a gente, que está desonrando a gente, a honra tem que ser devida. E Jesus fez isso, né? Foi lindo isso aqui. Depois vocês continuem lendo para vocês verem que eu vou ler um pouquinho só para vocês verem. Fala assim no versículo 7. Então, partindo eles, os discípulos de João, passou Jesus a falar a respeito de João. E aí ele fala que, no versículo 11, em verdade vos digo que os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. E aí ele fala, né, que João foi esse profeta maravilhoso. Então Jesus honrou João. Jesus era parceiro, sim, de João. Caminharam juntos, assim, cada um cumprindo o seu ministério. Mas vamos seguir o exemplo do Mestre. Fazer somente aquilo que Jesus nos chamou para fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu quero falar. Agora eu quero falar um pouco da vida de Jesus em alguns aspectos, daqueles aspectos que eu propus quando nós começamos o devocional. O que eu propus? Que nós tirássemos tempo para nós mesmos, que nós bebêssemos mais água, que nós dormíssemos melhor, que nós comêssemos melhor. Não posso terminar o devocional tocando de novo nesse assunto, porque isso é uma sementinha que nós vamos estar alinhando a nossa vida para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na íntegra. E essa palavra que eu falei que Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazer, essa palavra ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Vamos colocar uma administração doméstica, né? Nós acordamos, temos um monte de coisa para fazer. Que tal nós botarmos a nossa agenda na mão do Senhor, né? Na noite anterior, a gente diz: Senhor, o meu dia de amanhã, se o Senhor me permitir, me levantar, me dar vida, me dar força, eu tenho tudo isso para fazer. Que tal a gente perguntar para Deus o que ele acha que a gente deve fazer, né? E aí ele pode dar a lista do que vem primeiro, o que vem em importância, o que é primordial que nós devemos fazer. Então vamos colocar nossa vida diante do Senhor. E todas essas coisas que eu dei, essas dicas, né, da gente ler um pouco mais, separar tempo para a gente, tudo isso é um investimento na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual não é só orar, né? Ela tem esse propósito de um todo. Então eu quero ler Mateus 4, versículo 1 e 12, versículo 1 e 2. Logo quando começou o ministério de Jesus, né? Jesus era filho de Deus, nasceu, ficou ali escondidinho por 30 anos, e aí nos 30 anos ele manifesta. E a primeira coisa que acontece com ele é isso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar sobre Jesus levado ao deserto. João também vivia no deserto, né? Eu quero falar sobre deserto, depois eu falo sobre jejum. Eu quero falar uns 8 pontos de coisas que eu vi na vida de Jesus que bate com essas coisas do devocional, que é o que eu tenho aprendido nesses anos, que é o que eu tenho vivido e eu tenho visto resultado. Se você vê Jesus, ele sempre tirava um tempo para estar sozinho. Sempre. A começar aqui, antes dele cumprir o ministério dele. Ele ficou 40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites no deserto. Sozinho. Eu percebo que com esse mundo cada vez mais moderno, as pessoas têm tido medo de estar com elas mesmas. E às vezes não têm tido tempo de estar com elas mesmas. É muito raro hoje em dia nós estarmos sozinhas, porque nós temos o telefone com o WhatsApp de todo mundo, a gente pode comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, nós temos internet, nós temos o telefone que pode falar com quem você quiser. Então nós estamos sempre cheios de pessoas em volta da gente. É claro que eu não estou falando aqui daquela pessoa que gosta de ficar sozinha, aonde vai levar ela a uma depressão, aonde vai levar ela a um isolamento. Pelo contrário, se nós aprendemos a passarmos tempo sozinha com Deus, nós vamos sair daquele lugar e vamos amar pessoas e vamos querer estar com pessoas.
Então, aquelas pessoas que gostam de ficar sozinhas, isoladas, mas que não gosta de gente, não quer ver gente e está se isolando de comunhão, isso não é de Deus. Então, entenda isso que eu estou dizendo da parte de ficar sozinha. Se nós observarmos os homens de Deus, da palavra, aqueles que foram usados com poder, todos tinham esse tempo sozinhos, né? Moisés foi por 2 vezes ao monte, porque na primeira vez, depois ele se irritou, quebrou as tábuas, ficou lá 40 dias, Deus deu as tábuas, ele se irritou, quebrou as tábuas, ele teve que voltar. 40 dias sozinho no monte, 40 dias sozinho no deserto. E às vezes não é bom ficar sozinho, né, irmãs? Mas nós temos que aprender. Nós temos que aprender a amar a nossa própria companhia. Nós temos que aprender a amar o Senhor. Por isso, quando eu falo dos devocionais, é para começar a nos treinar. Você ter um momento com Deus sozinho. Aprenda a valorizar os momentos que você está sozinho. Aprenda a tirar proveito, porque são nesses momentos que Deus vai falar conosco, vai encher o nosso depósito. Deus não fala conosco no meio da multidão, né? Ele, não, ele é tranquilo, a voz dele é sussurro. Então nós precisamos aquietar a nossa alma, e a gente não aquieta a nossa alma no meio de uma multidão. Então, esse é um primeiro ponto. Aprenda a passar tempo com você mesma. Nós mulheres precisamos disso. E não adianta inventar desculpa que o marido não deixa, os filhos não deixam. Irmãs, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, o Senhor. Você passar um tempo com Deus não vai interferir em nada na sua vida familiar. Muito pelo contrário, você vai levantar do seu quarto muito melhor. Você vai levantar do seu quarto uma mãe muito melhor, uma esposa muito melhor. Aprenda isso, sabe? É, Olha, marido, agora eu estou indo para o meu quarto, vou ter um tempo com Deus, vou estar orando. Se um homem não entender um negócio desse, minha filha, pode orar muito por esse homem que ele está precisando de converter. Se o filho precisa aprender isso desde criança. Filhinho, a mamãe agora vai orar. Você fica aqui ou fica aqui perto do quarto mesmo, colorindo, fazendo alguma coisa, mas os nossos filhos, os nossos maridos, eles têm que ver isso em nós. Nós temos que dar toda a atenção para eles, sim, mas a atenção do Senhor em primeiro lugar, né? Então, aprenda a passar tempo com você mesma. Aprenda a tirar um dia para você sair sozinha. Vai sozinha sim, vai passear no shopping, vai fazer uma caminhada, não é para gastar não, tá, irmã? Vai passear um pouco, espairecer a cabeça. Se tiver dinheiro para gastar, gasta também, né? Vai se alegrar o coração um pouco. Mas assim, vai fazer uma caminhada. Quando eu falei o primeiro propósito, caminhada de oração, com esse sentido, caminhe, tenha um contato com você mesmo, porque às vezes a gente está tão cheia de tantas coisas, de tanta multidão, e a gente só dá, só dá, só dá, e depois dá um surto, né? A gente dá uma surtada, porque vida de mãe não é fácil. Ainda mais quem tem mais de um filho. Então, Jesus, o mestre, fazia isso. Se ele fazia isso, pobre de nós mortais, o quanto precisamos fazer isso? Então, eu amo isso, amo estar comigo mesmo. O Senhor tem me ensinado isso, né? Passei por esse grande treinamento. Você vê que quando você está, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Então, eu passei por uma grandes provações quando eu tive que esperar a época certa de eu vir para os Estados Unidos. Enquanto isso, meu marido tinha que vir, né? Porque ele não podia deixar de vir, tinha o trabalho dele, tinha os documentos, e ele vinha, ficava alguns meses aqui, eu ficava alguns meses sozinha no Brasil. Naquela época, para mim, era uma das maiores provações, era muita oração para Deus abrir as portas, e eu fui entender depois que coisa linda que Deus fez, me deixou sozinha para eu desfrutar da presença dele para eu me encher. E quando eu enchi esses bons depósitos, eles vieram para fora todas as vezes que eu precisei. Então, assim, descubra o prazer de estar com você mesma, tá bom? Eu vou falar sobre o jejum, já que já está aqui no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Irmã, só depois que Jesus saiu desse deserto é que ele começou a fazer um grande ministério. Então, nós precisamos de aprender a investir na nossa vida espiritual. E a vida espiritual não é só orar. Não é só. Ela tem que ter um conjunto. Porque senão a gente não sabe nem o que orar. A gente vai estar jogando palavra ao vento. Então, o jejum, eu quero falar do jejum também. Aprenda a jejuar. Não vou tocar muito, explicar muito sobre jejum, porque nós não temos muito tempo. Mas aprenda a jejuar.
Eu estava vendo os médicos falarem e que o jejum, estava vendo um médico falar que o jejum ele pode limpar todo o seu corpo das toxinas. Quando falo em toxinas, na minha cabeça era só toxina alimentar, né? De coisas que nós temos comido, que não faz muito bem. Mas esse médico falou: não, talvez você está com a mente depressiva, talvez você está com a mente com pensamentos negativos, pensamentos para baixo, que a vida está difícil, que a vida vai dar errado. Ele falou: jejue. Jejue algumas horas, jejue, se possível, 24 horas. Claro, cada um no seu limite, cada um começando aos poucos. Eu estou falando o que o médico falou, né? E eu não estou falando de jejum intermitente. Eu odeio esse tema, eu odeio esse título, porque você vendo uma mulherada jejuar para o corpo, enquanto nós cristãos não pegamos o exemplo de Jesus e jejuamos para o espírito. Então ele estava falando, jejue, porque isso, quando Deus instituiu isso, era para limpar todas as nossas toxinas. Quando nós, irmãs, passamos muito tempo na multidão, cheio de gente, ouvindo muitas pessoas, ouvindo muitos problemas, a gente vai se intoxicando. Então nós precisamos desse tempo. Aqui nos Estados Unidos fala-se, né, o quiet time, né? Quiet, fica caladinho, um tempo calada. Então a gente vai jejuar. Não precisa ser jejuns longos se você não conseguiu, mas dê passos de jejum. Fala, Senhor, como eu jejuo? Me ensina a jejuar. Não tem como ter uma vida cristã sem jejum, né? Abre mão de alguma coisa. Aí eu não vou tomar o café da manhã. Abre mão, porque além da alimentação é prazeroso. Nós estamos abrindo mão de um prazer em prol de um prazer maior, que é o pão do céu, que é o nosso Jesus. Então, Jesus jejuava. Aí fala-se de alimentação. Nós vamos entrar na área da alimentação. Gente, jejum de hoje está difícil aqui, viu? Jesus, ele cuidava do seu corpo, né? Ele cuidava do seu corpo, ele jejuava, aí ele se alimentava. Quantas vezes você lê na Bíblia que Jesus está se alimentando, gente? Jesus termina o seu ministério numa mesa de ceia. E a ceia, quando a gente fala ceia naquela época, não é só pão e o vinho. Ele estava comendo, tinha que comer carneiro, carne de carneiro, tinha as ervas, tinha o pão asmo, né? Tinha o vinho e a comida mediterrânea muito saudável, né? Com os antioxidantes da uva, né? A carne de carneiro mais saudável que outras carnes. Enfim, Jesus cuidava da sua alimentação. Foi aquilo que nós estávamos falando. Comece a avaliar um pouco a sua alimentação. Sabe, quando nós passarmos tempo sozinho conosco, irmãs, Deus vai começar a falar isso conosco. Se nós não temos ouvido a voz de Deus para nos direcionar, é porque nós não estamos passando um tempo conosco. Nós não temos tirado esse tempo conosco, com Jesus ao mesmo tempo. Vamos lá, Jesus, eu e o Senhor, só nós dois. Tira um dia para você descansar mesmo. Falar, eu vou ficar aqui, ó, só meditando na palavra. Vamos virar um monge. Por que existem essas pessoas nessas outras religiões? Porque elas entenderam esse propósito, elas entenderam o poder espiritual, ainda que às vezes não está direcionado para o nosso mestre, ainda que elas estão fazendo de uma forma que não é do jeitinho que Jesus falou, né? Não está em comunhão 100% com o Senhor, mas eles entenderam que há um poder espiritual quando você se separa, quando fala de chamado, quando fala que uma pessoa tem um chamado, fala que ela é separada. Então Jesus, ele jejuava, ele cuidava da alimentação, ele estava sempre alimentando, sempre ele estava no meio do povo se alimentando, né? Outra coisa, Jesus sempre estava com amigos, sempre estava ali. Você vê que ele foi na casa de Marta e Maria, foi visitar Lázaro, né? Sempre estava com amigos. Então, esse isolar, quando nós nos isolamos com Deus, nós não tomamos aversão às pessoas. Isso aí quem faz é a depressão. Isso aí quem faz é a tristeza profunda, que você se isola e tem giriza de pessoa. Não. Sempre que nós estivermos imerso em Deus, nós vamos amar pessoas. E nós temos que aprender a saber desfrutar das pessoas, do tempo, né, do que a gente está ali com aquelas pessoas, com a família, com os amigos. Jesus estava sempre em festa, né? Sempre fala que ele estava nas festas bíblicas. Nós podemos estar nas festas, uma festa de casamento,
uma festa de aniversário. Nós temos que aprender a desfrutar desses momentos. É claro que nós não é bom que nós sejamos em festas que você vai sair dali opressa, festas que você vai sair dali que te levou para coisas ruins, né? Que você fofocou, que você fez coisas que depois não vai agradar ao Senhor. Mas nós podemos estar em lugares saudáveis, como Jesus fazia. Jesus também estava sempre no templo. Então é bom que estejamos na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a unidade é muito bom estar na casa do Senhor, visitar a casa do Senhor. Outra coisa, Jesus estava sempre em movimento, sempre caminhando, né? É claro que naquela época era difícil o transporte, mas ele estava sempre em movimento, sempre caminhando, que é o que eu falei. Nós precisamos disso. Eu não sou uma atleta, não faço ginásticas e tudo por causa da minha natureza. Não é minha natureza, não sou muito fã, mas nós temos que estar em movimento, né? Nós também não podemos ser uma ameba, não vai fazer nada. Não, vamos caminhar, vamos fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de natação, então entre na natação. Se você gosta de ginástica, entre na ginástica. Faça aquilo que você gosta com essa função de alinhar o seu corpo e o seu espírito. Não porque é moda, não porque eu quero ficar sarada e bombada, não, é porque eu preciso de cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então Jesus estava sempre em movimento. Que a gente venha estar sempre em movimento, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é Mateus 6, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Mateus capítulo 6, que depois ele fala da oração do Pai Nosso. Jesus estava sempre orando. Eu não vou citar os versículos, mas está sempre orando, retirando-se para o monte para orar. Dá licença, discípulos, eu vou ali orar. Vocês querem ir ali comigo orar? Então nós temos que criar esse hábito na nossa família. Olha, marido, eu estou indo ali orar. E é bom que a gente tenha um tempo sozinha com o Senhor. É muito bom orar o casal junto, sim, orar com os filhos, sim, mas nós temos que ter o nosso momento, né? Então, Jesus sempre, no meio, só andava junto com os 12 estavam sempre com ele. Mas quando chegava o momento dele orar, dá licença, estou indo ali orar. Teve momentos que ele falou, quem quiser vir orar comigo, né? Foi ali nos últimos momentos do Getsemane, que ele chamou os discípulos para orar, mas os discípulos foi dormindo. Então, assim, tenhamos o nosso tempo com o Senhor. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, vamos avaliar a vida do mestre. Vamos fazer as coisas que Jesus fazia. Outra coisa também que eu não coloquei aqui, que eu lembrei, eu não coloquei o texto. Jesus dormia, né? A gente não vê naquela parte da tempestade, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Então, se ele, que era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele fazia essas coisas, porque ele era humano também, nós precisamos fazer isso. Eu estava vendo um livro que eu estava lendo sobre sono, que fala que quando você não dorme bem, primeiro você começa a dormir pouco e você não sente que você está. O primeiro dia você sente, eu estou muito cansada, dormi pouco, o segundo dia também, daqui a pouco seu corpo se acostuma e você não percebe o quão cansada você está e você continua com aquele ritmo de dormir pouco, até o dia que, infelizmente, dá um colapso, né? Ou gera uma enfermidade. Então, nesses livros de sono, estava falando sobre isso, que as pessoas tomam péssimas decisões quando elas não têm dormido bem. Então, eu quis deixar esses exemplos do mestre para que a gente possa aprender com ele. Tudo que foi falado esse tempo todo nos devocionais, Jesus praticava. E hoje, 2 pontos que eu quero fechar aqui é isso. Faça somente o que Deus mandou você fazer. Não vai além. Não vai além, irmãs. Deixa o povo falar. Mas se não é da vontade de Deus de você fazer, não faça, né? Outra coisa é, aprenda com ele esse espaço. Tenha tempo com você mesmo. Separe tempo para você mesmo. Aprenda a desfrutar do prazer de estar na sua companhia, porque Deus está dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você não se amar, se você não gostar de estar com você mesmo, então, minha filha, a vida vai ser difícil. Porque se nós não conseguimos estar com nós mesmos, como que a gente vai estar com o outro? Como é que a gente vai amar o outro? Como é que a gente vai dar o melhor para o outro? Então, vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar o máximo que a gente pode. Pouco a pouco. Pouco a pouco a gente fazendo uma transformação. Pouco a pouco você bebendo um copo mais de água já vai estar limpando o seu corpo das toxinas.
já vai estar te expandindo a sua mente, fazendo você ter uma clareza. Sabia que o jejum faz isso? O jejum traz, a princípio não, a princípio quando você está jejuando muitos dias ou o jejum puxado, ele vai te dar até você vai ficar meio com a mente meio lesa, mas no geral, quando ele terminar, ele vai alinhar seu corpo. Sabe computador, quando o computador faz uma organização dos arquivos, né? Ele fala assim, agora nós estamos fazendo um update, eu vou organizar os arquivos. Quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo essas coisas simples, nós estamos organizando arquivos na nossa vida. E aí a vida vai ser mais organizada, vai ser mais centrada e nós vamos fluir melhor. Amém? Então é isso, meninas. Vamos descansar para amanhã, o nosso último dia, e que o Senhor nos ajude, nos dê vitória e que vocês recebam cada vez mais a presença de Deus. Amém? Tenham uma boa tarde em nome de Jesus.